várias marcas. Várias marcas. E é um produto que está padronizado no mercado. Não tem grande diferença de qualidade entre um e outro. E é de fácil substituição. Este é o produto padronizado. Então, neste caso, qual que você vai aplicar? Qual modalidade você vai aplicar? Produto padronizado, você vai aplicar o pregão. Perfeito? Ok. Vamos, então, contratar agora um serviço de engenharia. Vamos construir uma ponte estaiada, uma ponte maravilhosa, uma ponte de alta complexidade, uma ponte que precisa de grande capacitação de engenharia, precisa de faculdade, pós-graduação, mestrado, escrever livro, etc, etc. Um conhecimento muito aprofundado. Aí eu te pergunto, isso é um serviço considerado comum? A resposta tem que ser não. Isso não é um serviço comum. Isso é um serviço de alta capacitação. Se não é comum, você não pode aplicar, então, pregão. Não encaixou no grupo 2, você cai aonde? Não encaixou no grupo 2, caiu no grupo 1. Aí vem concorrência, tomada de preços e convite. Qual você vai escolher? Depende do valor. Se o valor for alto, concorrência. Se o valor for intermediário, você vai escolher tomada de preço. Se o valor for baixo, você vai escolher convite. Então, serviço comum, pregão. Não se encaixou no grupo 2, você vai entrar onde? Vai entrar no grupo 1. Aí você vai ter que escolher a modalidade de acordo com o valor. Valor alto, concorrência. Valor intermediário, tomada de preço. Valor baixo, convite. Ok? Professor, faltam duas ainda. Vamos rapidamente abordar essas duas? Claro. Pegue aí, concurso. Quando você aplica o concurso? Quando você precisa contratar um serviço, quando você precisa contratar um trabalho intelectual, um trabalho artístico ou um trabalho científico. Então, você precisa lá de um trabalho técnico, artístico ou científico. O que você vai contratar? Vai contratar através de concursos. Você vai achar a pessoa que tem esse conhecimento. Você vai, então, selecionar a pessoa. Ok? Aí você vai fazer o concurso. Para bem imóvel, não se aplica, via de regra, não se aplica o leilão. Para alienação de bens imóveis, usa-se mesmo a própria concorrência pública, por exigência legal. É óbvio que esta regra tem exceção, e eu vou trabalhar esta exceção somente no próximo bloco, se houver algum espacinho lá para a gente trabalhar essa exceção. Tudo bem? Então, terminamos agora o tema do dia. Acho que abordei os principais pontos sobre as licitações públicas, mas eu quero que você continue comigo. No próximo bloco, nós temos o quadro Pergunte ao Professor. As dúvidas do público a respeito do tema do dia. Fique comigo. Já voltamos com o segundo bloco do nosso programa. Agora com o quadro Pergunte ao Professor. É neste momento que você também tem a oportunidade de participar do nosso programa. Você sabe, basta mandar um e-mail para a gente com as suas dúvidas, com seus comentários, com as suas críticas. Você pode usar o nosso e-mail provafinal@lfg.com.br. Aguardamos a sua participação. Não vamos perder mais tempo, vamos direto, então, à primeira dúvida do público. Eu gostaria que colocasse aqui no plasma para mim a primeira pergunta do quadro Pergunte ao Professor. Por favor, pode soltar. Professor, qual critério que devemos utilizar para escolher a modalidade pregão numa licitação pública? Qual critério que deveremos usar para escolher a modalidade pregão numa licitação pública? Esta pergunta é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque, geralmente, as pessoas acabam confundindo o pregão também com o critério valorativo. E o pregão
ele não vai levar em consideração este critério, o critério do valor estimado do contrato. O pregão, ele leva em consideração a característica do bem ou do serviço a ser contratado ou adquirido. No pregão, o que interessa é ser o produto contratado comum. No pregão, o que interessa é ser o serviço objeto do contrato, um serviço considerado comum. Isto é a parte importante para o pregão. Não importa o valor. Então, veja, vai comprar papel higiênico. Papel higiênico, nós sabemos, obviamente, tem vários tipos, características de papel higiênico. Tem papel higiênico com uma folha só, tem papel higiênico com folha dupla, mas aí o responsável por esta definição será o edital. O edital vai definir qual o tipo de papel higiênico ele quer contratar. Lembrando que a administração não compra produto ruim, de má qualidade, não compra. Então, definido o produto pelo edital, todos que se enquadram neste produto, e nós sabemos que deve ter uma série de marcas, de modelos que se enquadrem nessas definições de folha dupla ou folha única, não sei como funciona muito bem, mas estou imaginando uma hipótese concreta aqui. Então, todos que se enquadram nesta categoria vão poder ofertar, né, um valor para venda deste produto para a administração, para o fornecimento deste produto para a administração pública. Então, aqui, não importa o valor, né? Qual é a quantidade de papel higiênico que vai ser comprado, não importa quanto que vai custar isso para a administração. O que importa é, papel higiênico é um produto considerado comum, em outras palavras, é um produto padronizado pelo mercado? A resposta é positiva. Então, neste caso, você aplica o pregão como modalidade de licitação para aquisição desses produtos. E o serviço, professor? O serviço é o serviço também considerado comum, mas o serviço considerado comum é aquele que não requer uma capacitação intelectual para a sua prestação. É aquele que não exige, né, do prestador de serviço um curso superior, uma especialização, um aprofundamento na matéria, ok? Então, vamos ver aqui quais são os serviços que podem ser considerados comuns. Acho que o clássico do pregão para serviço é o serviço de limpeza. O serviço de limpeza destaca-se. É um serviço completamente diferente de um serviço, como é o caso de engenharia, onde você precisa ter uma capacitação intelectual, precisa ter uma formação acadêmica, precisa ter, às vezes, até especialização em alguns métodos construtivos. Eu citei o caso de uma ponte de alta complexidade. Veja que é completamente diferente o serviço de limpeza de um serviço de engenharia. O serviço de limpeza não requer uma capacitação intelectual. Comparando com o serviço de limpeza, nós podemos também citar o serviço de advocacia, um serviço no escritório de advocacia especializado. Também não tem nada a ver com um serviço de limpeza, que não requer uma capacitação intelectual, enquanto que o serviço de advocacia requer essa capacitação. Então, se o serviço for considerado comum, contrata-se através do quê? De pregão. Se o serviço requerer uma capacitação intelectual, você não pode se utilizar do pregão. Perfeito? Agora sim, acho que a primeira pergunta foi respondida. Vamos para a próxima questão. Pode colocar no telão. Professor, qual critério se aplica às modalidades concorrência, tomada de preço e convite? Pronto, aí sim, né? Quando o pregão se utiliza, certo, de serviço comum ou produto comum, aqui não. Na concorrência, na tomada de preço ou no convite, você vai utilizar o critério valorativo para escolher uma delas.
Então, só que você só chega nessas 3 modalidades de licitação se você superar aqueles 2 grupos. Lembra que eu coloquei no primeiro bloco do nosso programa? 2 grupos. O primeiro grupo tem essas 3 modalidades de licitação. O segundo grupo, certo? Que vem com o concurso, né? O leilão e o pregão. Este grupo são os do